Uma rua, uma praça, um prédio. São apenas lugares. Para serem mais do que lugares, uma rua, uma praça e um prédio precisam de pessoas, e que as pessoas vivam nelas suas vidas. Quando isso acontece, temos uma história. As coisas históricas, assim, os historiadores devem contar, mas a gente se lembra de detalhe. Eu me lembro do tecladinho que o Agostinho tocava. Em 81 fui ver meu primeiro show de rock lá, depois, alguns poucos anos depois, eu estava tocando lá num show de rock que muita gente lembra. Sabe aquele lugar que tem um borogodó próprio, né? De um templo da música do Rio Grande do Sul. Todo mundo se encontrava para ver show do Araújo Viana. Tá aqui agora e vendo, tá passando mil coisas na minha cabeça. É um ponto para um namoro, enfim, ficar com uma garota, things like that. Já aconteceu tanta coisa ali, né? É uma grande nave que nos conduz, o Araújo Viana, e ao mesmo tempo é um grande útero que nos acolhe. Para começar, o prédio não foi sempre no mesmo lugar. De 1927 até o começo dos anos 60, o Auditório Araújo Viana ficava onde hoje fica o prédio da Assembleia Legislativa, no centro de Porto Alegre. Em 64, ele se mudou para o Parque da Redenção, onde permanece até hoje. Fatos e mitos, no Araújo eles são muitos. Uma lenda de que, visto de cima, o formato do Araújo Viana era uma foice e martelo. Isso é uma boa analogia. Bons motivos para se fechar em espaços culturais, que parece uma foice. E com o passar dos anos, correm cada vez mais o risco de desaparecer. É um momento em que A fragilidade da memória individual e a volatilidade da memória coletiva. Eis aí dois bons motivos para resgatar essas histórias. Nesse momento, chamo sua atenção para algo muito importante. Esse documentário é uma obra totalmente aberta e colaborativa. Isso significa que você também pode participar. Para fazer isso, é só clicar no botão vermelho que fica percorrendo a parte de baixo da sua tela. Assim você pode acrescentar fotos, vídeos, textos ou até mesmo um depoimento, se você preferir. Cada contribuição vira um ponto nessa linha. Quanto mais gente contribuir, mais completo o documentário fica. É ponto pacífico que a abertura oficial do Araújo em seu novo e definitivo endereço aconteceu no dia 12 de março de 1964. Mas quem foi que se apresentou? Aí outro dia veio o Moacir Franco trocar ideia comigo. Aí falou, pô, Miranda, e o Araújo Viana? Eu falei, velho, nem sei se tá funcionando. Aí ele falou, pô, eu cantei na inauguração, sou louco pra cantar lá de volta. A inauguração se deu com o espetáculo da ópera Ida, era uma grande produção. Claro que imagine uma produção de uma ópera em Porto Alegre, mas que até elefante no palco tinha. A linha que a prefeitura tomou era essa linha de levar a alta cultura ao povo, popularizar o canto lírico e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Araújo Viana, eu fui ver a montagem de uma ópera. Cara, uma ópera. Nos sábados e nos domingos, na Redenção, a gente poder ver a orquestra sinfônica, a banda da Brigada Militar. Baden-Powell e Pixinguinha chegaram a tocar por lá, mas eventos como esses eram muito raros. A música popular reunia jovens, e isso era tudo que a ditadura não queria. Os jovens, todavia, se reuniam de qualquer maneira. Vai ser mais uma só, mais uma só. Nos anos 70, o Araújo virou palco de grandes festivais, que reuniam alguns dos maiores nomes da MPB. Apesar disso, os eventos que mais levaram gente ao Anfiteatro da Redenção não foram shows de música. Milhares de porto-alegrenses assistiram aos Jogos do Brasil na Copa, e cerca de 200 mil foram até lá só para ver um pedaço de pedra trazido da Lua pelos tripulantes da Apollo 11. No mesmo ano em que o homem pisou na Lua, David Bowie lançou Space Oddity. Caetano Veloso, ao que tudo indica, ouviu e curtiu. Bom, o disco que ele veio lançar é esse aqui, ó. Esse disco é o disco da volta ao exílio dele, né? Transa. E a música popular brasileira, nesse momento, era porta-voz de uma angústia de ditadura. Ele estava vestindo uns tamancos vermelhos, uma calça tipo vermelhada, bem justa também, um colete.
maquiado, que antes não se tinha essa ideia andrógena dele, vamos dizer assim, né? Outros contemporâneos de Caetano, como Gilberto Gil, Jorge Maltner, Maria Bethânia e Chico Buarque, também passaram pelo Araújo na década de 70, no formato mais garantido da época, os grandes festivais. Os shows coletivos eu acho que são mais ou menos o que simboliza o Araújo. É um espaço muito grande para alguém fazer um show solo ali, né? O Som de Exportação era um programa da Globo. A Globo montou um programa que circulava pelo Brasil, que era apresentado pela Elis e pelo Ivan Lins. E quando chegou aqui, em Porto Alegre, foi justamente aqui, nesse palco do Araújo. Festival da Primavera em 75. E eu tive a honra de abrir aquela tarde. E eu lembro que eu levei foguete para soltar no palco. Eu disse, pô, mas como soltar no palco? Sim, no Araújo Viana, céu aberto. Eu cometi aquela juventude de explodir os céus do Araújo Viana. Deu tudo certo. Ninguém se feriu, graças a Deus. O Mr. Lee era um programa feito pelo Júlio First, que começou a fazer uma execução sem medo nenhum de executar a música daqui. E uma vinculação da música produzida aqui, que até então era impensada e não querida. Nós reunimos 18 bandas da música local, dos mais variados estilos, e que atraíram por volta de 5.000 pessoas ao longo das 9 horas de duração das apresentações. Chegou uma hora que eu não aguentava mais estar lá, estava muito cansado, fui para casa. E eu lembro de ter deitado na cama e ouvia o som que vinha lá do Araújo. Eu falei, cara, esse que é rock, velho. Rock toca num lugar, a cidade inteira escuta. Essa coisa do show coletivo também está ligado a um momento particular das pessoas se descobrirem. Havia essa tendência na época de as pessoas se agruparem muito, né? Era um espaço, né, de abertura, né, justamente por não ter teto, né, digamos, de um tom de liberdade, de natureza. Muito bacana isso, poder ver o cosmos, né? É um observatório astronômico aqui também. Pô, o mantra tava tocando e rolou um cometa. Um meteoro riscou o céu estrelado de Porto Alegre durante a apresentação final da banda Mantra. E naquela época, né, a gente tomava tanta porcaria também que a gente via de tudo. Eu não sei se isso foi verdade, se era real. Olha, aconteceu. E eu tava lá e eu vi. Aí eu tô tocando, daí o baixista vira pra banda e diz, olha, olha, olha. Mas olha o quê? Que era uma chuva de meteoros, né? Que tinha um centro, né? Um centro desses meteoros que era maior, né? E que ele estava se desintegrando. Foi lindo, incrível, incrível de não crível, mas foi verdade. O Expo de 80 é uma comemoração de fim. Já tem toda uma questão assim, ó, de anistia, sabe? Esse show ocorre em 79. Tinha um peso, assim, tinha uma esperança, assim, de que vai mudar a década e tal. Aqui no Fosso estava lotado, ninguém se mexia, o teatro inteiro ninguém se mexia de tanta gente que tinha. Há um tipo de movimentação muito público, artistas daqui fazendo um relativo sucesso, as pessoas interessadas em ver o que estava acontecendo, né? Em se identificar, em se espelhar no palco, né? Se as coisas já estavam fervendo nos anos 70, nos 80 a panela de pressão explodiu. Porque nos anos 80 tinha muito resquício ainda da ditadura. A gente fazia os nossos filmes, coitadinhos, em Super 8, e mesmo assim a gente tinha que submeter esses filmes ao senhor Bispo da Hora, que era o censor da Polícia Federal aqui. E ele mandava cortar, e nós tínhamos que cortar mesmo, senão nós éramos presos. Claro que tinha um desbunde, que a nossa geração queria se divertir muito. No começo da década de 80, a gente já tinha essa sensação de que nós ia arrombar, entendeu? Mesmo que os caras não achassem muito bom. A gente não tinha medo de bandido, a gente andava na rua à noite, não tinha medo de ser assaltado, a gente tinha medo de se encontrar com a polícia. Isso é a parte do cotidiano aqui, assim, né? Tu temer a polícia, porque e por nada, se você encostar na parede, né, levar chute, ser revistado, ser preso. Corredor polonês de cavalo, todo mundo fugindo pelo parque, os cavalos atrás, isso aí era o comum do Araújo. Então, assim, vir no Araújo Viana era um ato de resistência e de coragem. Em 81 teve um show aqui chamado Coletivo, Nova Canção do Sul. A Brigada Militar, na verdade, ela
tentava fazer a segurança do Araújo, mas ela não conseguia manter muito a ordem. A polícia tirava as pessoas do fosso batendo e aquilo começou a gerar no público uma coisa forte assim de revolta. Quando o show acabou, essas 5.000 pessoas atravessaram a rua e começaram a jogar pedras. Então a Oswaldo Aranha foi fechada nas duas pontas, as transversais foram fechadas também, né? E a brigada foi apertando o povo que estava na rua todo. Depois de ter dominado a rua, a brigada invadiu o acidente também e todas as pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos até de manhã. Mas foram viradas viaturas aqui na frente, foi uma coisa bonita de ver. Foi bonito ver assim a massa reagindo em conjunto a alguma coisa. Não foi agradável, mas foi bonito. Apesar do tom pesado, a década também reservou momentos de pura alegria e diversão para o Araújo. You know, I mean, having fun. Tem uma história muito linda do Hermeto Pascoal, que ele termina o show dele e como um grande flautista de Hamelin, ele sai todo, ele faz a volta 360 graus, ele faz a volta inteira e a massa toda atrás dele. Era a primeira vez que a gente ia para Porto Alegre para tocar e nós ficamos encantados, compramos tudo, né? Chapéu, bombacha, lenço, guaiaca, enfim. Pusemos aquelas roupas e entramos no Araújo Viana. E a nossa surpresa, o pessoal começou a gritar menudo, menudo. Pô, qual é? Daí eu fui até o microfone e falei, a primeira coisa que eu falei pro público de Porto Alegre foi menudo é a puta que pariu. E daí o pessoal gostou. Daí... Quando eles vieram para cá, nos convidaram para fazer o show de abertura. Lembro que ninguém queria emprestar bateria para os replicantes, porque eles tinham fama de estragar os instrumentos, sei lá. O cara acabou tocando com uma bateriazinha desse tamanhinho, assim. Ficou um negócio ridículo, porque tava a bateria do cara ali com 6 tontons, não sei quantos pratos, esse negócio imenso. E a minha pinguinzinha aqui, coitadinha. Amigo punk, escuta este meu desabafo, que a essa altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinaca, monta no cavalo e desbraça. Eu adormeci em cima daquela plataforma de treinamento e eu acordei lá em cima à noite quase me virando pro lado, ou seja, né? Prestes a cair, e eu me acordei com o nome na cabeça, Júpiter Maçã. E eu adotei esse pseudônimo. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa. Tive a possibilidade, então, numa das primeiras bandas que eu atuei, que era o Prisão de Ventre. A gente caiu, não sei lá por que cargas d'água, numa apresentação no Araújo Viana, com outras bandas que eram, de certo modo, muito mais conhecidas que a gente. O Prisão de Ventre entrou ali como um patinho feio na história, era uma banda que estava começando. E o que aconteceu, né? A gente estava passando o som, entrou aquele pessoal, nos viu ali, não gostou da gente, começou a tirar muita moeda em cima do palco. Volta e meia vibravam quando acertavam em algum de nós. Daí uma criatura acertou a moeda num prato de bateria, daí foi aquele urro, né? O TNT começando e tinham aqueles shows coletivos. Muito garoto e ainda muito sob influência do The Beatles como religião. Então, logicamente, vendo o Araújo lotado, até por ser um show coletivo, eu me sentia um Beatle. Parece difícil de acreditar, mas coisas ainda mais loucas que o Júpiter passaram pelos palcos do Araújo nos anos 80. Um dos shows que todo mundo que foi lembra como um show memorável foi o famoso show da Bandalheira, de lançamento do disco deles, que o Duca e o Márcio Ramos começaram o show tocando em cima da concha. Nós, no público, na plateia, não acreditava que aquilo estava acontecendo. Foi aquela época que surgiram os transmissores FM, que ninguém mais usa, né? Ficou uma coisa meio ridícula aquilo, né? E foi um troço muito legal, porque aí eu lembro que os canhões de luz pegavam a gente e jogavam a nossa sombra na copa das árvores, assim. E foi surpreendente, porque, onde é que estão os caras? Os caras tocando e estavam em cima, né? E depois a gente fez toda a corrida lateral
Muito bagate, né, cara? Mas na época era massa. O tempo já passou pra nós dois. Meu principal registro é de um lugar fechado, abandonado, né? Um lugar que a gente contornava quando atravessava a Redenção para ir para Oswaldo. Dentro da sua mitologia particular, é hora do Araújo brincar de fênix e renascer das cinzas para brilhar mais uma vez. Fizemos vários projetos, por exemplo, com o Egisto Dal Santo, né, o chamado Araújo Viável, que eram shows de rock, vinham bandas de São Paulo, do Rio. O Lobão estava em baixa, sabe? Então nós ligamos para o empresário deles, queremos fazer um show com o Lobão, tal dia lá em Porto Alegre e tal. Então ele cobrou um cachê mínimo, assim, uma coisa mínima assim para vir mesmo, né? Chegou aqui o Araújo com 5 mil pessoas, assim, uma coisa que nem nós esperávamos tanto, assim, né? E o dia estava bonito, acho que não estava nem tão bonito assim, acho que estava chovendo. Choveu tanto, Choveu. As pessoas estavam todas no canto. Foi então, viu? Foi assim, tipo um dilúvio. E as pessoas todas no chão até o final. Pois é, choveu a pampa. Para quem faz um investimento numa produção, né, do porte que o Araújo pede, quer dizer, para um público grande, não pode estar sujeito, muitas vezes, ao risco de cair uma chuva no dia e tomar um prejuízo daqueles, né? Então a cobertura ela foi, digamos, imaginada e concretizada com esse objetivo, que de certo modo proporcionou que muitos shows acontecessem, mas muito se falou, obviamente, do quanto isso também afetou as condições de acústica, né, do auditório. O show do João Gilberto é um dos grandes momentos do Araújo Viana, né? A volta dele à cidade, a expectativa pela reabertura do Araújo Viana. Tocamos meio que o terror na cidade, com essa mística. Não pode falar nada, não pode não sei o quê. Uma colega minha disse assim pra mim, eu passei a noite inteira sonhando que eu tinha tossido no show, o João Gilberto tinha levantado e ido embora, e todo o Araújo Viana ficou bravo comigo. O auditório teve que fazer silêncio, porque ele não fez nenhuma concessão. Ele começou a cantar baixinho, ele violão. O som não aumentou, foi baixinho. E no meio do show, eu me dei conta que dava para ouvir o som da cidade. Eu tive a chance de ver o show daqui. Era a cara das pessoas, qualquer coisa. Então chorei, me lembro que chorei muito no show. E a ex estava ali, eu podia vê-la, então foi tudo emocionante. Enquanto os veteranos curtiam sua merecida redenção, uma nova geração entrava em cena para dar sequência ao ciclo e botar fogo no mundo mais uma vez. Era o que havia de mais interessante, de mais novo no cenário do rock brasileiro. Eu lembro de estar nesse show, de estar aqui no Fosso. Em alguns momentos estou achando que isso aqui não vai terminar bem, porque está muito cheio. Aconteceu um tumulto. Na década de 90 deu um boom criativo, assim. Cada banda tinha um som específico, assim. Ninguém tinha um som parecido com o outro. Aquela coisa mistura, foi um momento muito específico dos anos 90 e muito legal. Eu e o Truda tava fazendo um show que era guitarra e sintetizador. Aí apareceu a oportunidade de tocar no Araújo. Quando a gente chega no lugar com os instrumentos, tá rolando um festival daqueles camaradas assim, mostrar o músculo, sabe? Fisiculturismo, essa coisa. Aí aquele monte de forçudo ali, nossa, cara, o que nós estamos fazendo aqui, velho? Não, o show de vocês é logo depois, acabando isso aí, vocês entram. Acabou o show, a gente montou o nosso negócio, começou a tocar, começou a ir todo mundo embora. Pense em ver o Araújo Viana vazio. Era nós dois no palco, aquele lugar deserto. O Araújo do final dos anos 90 também ficou marcado pelos shows internacionais. Às vésperas do novo milênio e doravante, seu palco receberia gente como Buddy Guy, Macy Gray e Village People. Mas a história toda começou com um cara que veio tanto ao Brasil uma época que todo mundo achava que ele já estava mesmo morando por aqui. Ele ficou muito assustado, assim, parecia muito assustado no final do show com a quantidade de pessoas. E aí tinha um Galaxy na época, o carro de luxo dele era o Galaxy na época para levar ele para o hotel. E ele quis logo ir embora, assim, estava meio assustado, assim. Mas foi um show tranquilo, assim, ele foi super querido com a gente e um show que marcou muito aqui a história do Araújo também, né? Eis que então, depois de servir de templo para a música clássica, o rock, o punk e a MPB, na virada do milênio, o Araújo experimentava uma nova onda, a vibe do reggae. O reggae, de uma certa maneira, tem muito a ver com Porto Alegre, né, com o Rio Grande do Sul, pelo lado político, filosófico da questão.
Envolta nessa névoa, em maio de 2000, a tribo de Jah fez de um show em tributo a Bob Marley um dos momentos mais inesquecíveis do Araújo. Apesar do auditório só ter 3.000 lugares, mais de 5.000 pessoas apareceram. A polícia e muitos dos presentes previam o caos, coisa que nunca aconteceu. Quem não conseguiu entrar no Araújo ficou curtindo o som na Redenção, só na brisa, numa nice, sem estresse. Nenhum incidente foi relatado. O Araújo ele tinha uma informalidade muito grande. O pessoal aqui na esquerda sempre reunia mais os músicos, mais o pessoal, né? Como é que eu vou dizer isso? Sempre tinha um movimento de entra e sai, né? Calças de veludo e as camisetas de surf. Então eu aparecia para uns milkshakes, uns hot dogs. O Manu Chao fez um show aqui e disse que depois do show ele foi ali para um dos bares do Oswaldo beber uma cachaça com o pessoal, sentou e se integrou, uma coisa que tem tudo a ver, né, com o Manu Chao. Mas nem só de cigarrinho de cravo e de artista viveu o Araújo Viana do novo milênio. Quando se apresentaram pela primeira e única vez no auditório Araújo Viana, os cariocas do Los Hermanos estavam no seu auge. Acho que todos os shows do Los Hermanos começaram a ficar cada vez mais uma espécie de missa, quase. E esses shows lotados era uma coisa que acho que para muita gente que tinha banda, que estava lá, olhava e falava assim, tá aí, sabe, dá pra... Sabe, era uma coisa que eu pensava, pô, dá pra fazer. Se essa fosse uma história convencional, esse teria sido o show apoteótico de encerramento. Mas como não é, não foi. Em janeiro de 2005, sediou 2 debates do Fórum Social Mundial. Em abril, escreveu um dos seus últimos capítulos com o show da banda Xamã. Alguns dias depois, o Araújo encerrou oficialmente suas atividades. Mas essa história não acaba assim. Tem muito mais coisa pra falar. Que o Robertinho do Recife se emocionou e quebrou uma guitarra e depois no backstage se deu conta que tinha quebrado uma guitarra e chorava assim copiosamente, arrependido. Rolou mesmo um famoso show em que todo mundo ficou pelado? Que maravilha! Não é na minha época. Se fosse eu lembraria com certeza. Era um show hippie, com certeza, não era um show punk. Se fosse punk, eu teria ficado de coturno, pelo menos, né? Me perguntaram sobre pessoas peladas, supostamente num show dos Cascaveletes, que seria propício. Mas não aconteceu, não que eu tenha notado. Histórias de assembleias e greves, do movimento sindicalista e da campanha pelas eleições diretas, aventuras da banda municipal, causos da Sala Radamés em Atali e todas as centenas de outros shows que passaram por ali, as centenas de artistas, todos esses fatos e também todos os mitos. Quando alguma coisa faz parte do folclore, meu irmão, habemos cultura. O Araújo Viana tem essa característica, né, de não é só um show, era uma outra coisa que trazia as pessoas para cá, né, era juntar todo mundo aqui nesse espaço. Então era um show no palco e outro fora do palco, né, sempre foi assim. O Araújo Viana era mais ou menos assim. Muitas dessas histórias ainda estão aí, flutuando no espaço, esperando para serem contadas. Mesmo as que já foram contadas, sempre podem ser contadas de uma outra maneira. A única coisa que não pode é deixar que elas se percam. Essa rua, essa praça, esse prédio não são apenas lugares. Por elas passaram pessoas. Elas têm uma história. Você é uma pessoa. Se você viveu essa história, nos ajude a contá-la.